Notícias do Corinthians: o treinador Vitor Pereira fez reunião com os jogadores no vestiário após a derrota. Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Notícias do Corinthians hoje. O Corinthians perde para o Always Red e se complica na fase de grupos da Libertadores. O Corinthians perde na Bolívia para um time que está em 10º no campeonato boliviano e se complica por ter um dos grupos mais fortes da Libertadores com Deportivo Cali e Boca Juniors, após a derrota na Bolívia por 2-0. Segundo as notícias do Corinthians, o treinador Vitor Pereira fez uma reunião no vestiário com os jogadores e falou por 30 minutos. Segundo informações do Corinthians, o treinador estava bastante alterado. Fiel torcida, o que vocês acham dessa conversa no vestiário que o Vitor Pereira estava alterado? Quero saber sua opinião. Notícias do Corinthians. Vitor Pereira deve mudar totalmente o time contra o Botafogo no domingo pela estreia do Brasileirão. Jogadores como Duqueiroz, Paulinho, Roger Guedes, João Pedro e Gil vão todos para o banco de reservas. Vitor Pereira não é técnico que cai por panelinha de jogador. Vitor Pereira é técnico que derruba jogador. Se algo radical não for feito, o Corinthians corre grande risco de cair ainda na fase de grupos da Libertadores. Últimas notícias do Corinthians de hoje. O lateral esquerdo Fagner tem grandes chances de jogar contra o Botafogo. A previsão médica do Corinthians é que o atleta se recupera antes de domingo e deve ser titular. Últimas notícias do Corinthians. O Corinthians vai anunciar ainda nessa semana o lateral esquerdo Rafael Ramos, e o Corinthians busca investidores para contratar o lateral esquerdo Marcelo, que terá seu contrato encerrado daqui a 2 meses em junho. O Corinthians tem carência na lateral esquerda, onde atua o lateral Lucas Piton e o Fábio Santos. Os dois jogadores já demonstraram que não têm condições de serem titulares. As últimas informações do Corinthians é que o Corinthians fez proposta de 1 ano de contrato por R$ 1 milhão mensais. Essas foram as últimas notícias do Corinthians de hoje. Se inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Corinthians de hoje atualizadas. Obrigado e vai Corinthians!